A cada 2 horas, uma mulher morre no Brasil, vítima de feminicídio. Foi morta a tiros dentro de um supermercado. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a taxa de feminicídio no Brasil é a 5ª maior do mundo. Poxa, ser mulher é difícil pra caramba. Pô, a gente tem que pensar 15 vezes na roupa que vai usar antes de sair de casa. Você está assistindo um mini documentário dramatúrgico que busca analisar como a desigualdade de gênero se manifesta em diversos contextos, dando voz às mulheres que a desafiaram. Em diferentes tempos, lugares e culturas, mulheres desafiaram o silêncio e romperam as barreiras que foram impostas. Algumas levantaram a voz quando disseram que elas não tinham direito de fala. Outras permaneceram firmes quando exigiram que cedessem o próprio lugar. Houve aquelas que insistiram em ocupar espaços onde diziam que não pertenciam, e também as que escreveram sobre aquilo que muitos não queriam ouvir. Cada gesto, cada escolha foi mais do que um ato individual. Virou símbolo de resistência, coragem e transformação. E essas histórias não são apenas delas, são nossas histórias também. Convidamos você a ouvir as vozes de mulheres que lutaram contra esta desigualdade. Cresci em um lugar onde estudar era um privilégio apenas dos meninos. Mas eu sempre acreditei que a educação era direito de todas. Quando comecei a falar sobre isso, tentaram me silenciar com violência, atirando contra mim. Eu sobrevivi. E desde então, transformei minha dor em voz. Hoje, eu luto para que nenhuma menina no mundo seja impedida de aprender e sonhar. Essa é a história da Malala, que transformou a própria dor em um símbolo de coragem. Por muitos anos vivi um relacionamento marcado pela violência. Sobrevivi a 2 tentativas de assassinato cometidas pelo homem que eu amava. Uma delas me deixou paraplégica. Durante muito tempo, a justiça foi lenta e o silêncio parecia mais forte que a verdade. Mas eu decidi transformar a dor em luta. Denunciei, insisti e minha história se tornou símbolo de resistência. Hoje, a Lei Maria da Penha protege milhões de mulheres no Brasil. Lutar pela violência não devolve o que eu perdi, mas dá sentido ao que eu sobrevivi. Essa é a vida de Maria da Penha Maia Fernandes, que transformou sua dor em força e fez da justiça sua maior vitória. Desde menina, eu ouvi que futebol não era coisa de mulher. Muitas vezes joguei descalço porque me faltavam recursos, mas nunca me faltou vontade. Lutando contra o preconceito, cheguei à seleção brasileira e me tornei a maior artilheira da história das Copas do mundo. O que conquistei não é só meu, é a prova que mulheres podem ocupar qualquer espaço, inclusive no campo de futebol. Essa é a vida da Marta Vieira da Silva, que derrubou as barreiras do preconceito em um campo onde diziam que ela não pertencia. Escrevi sobre as mulheres quando quase ninguém queria ouvir. Disseram que minhas ideias eram exageradas, perigosas. Mas eu sabia que estávamos presas a papéis criados pela sociedade. Em um segundo sexo afirmei: não se nasce mulher, torna-se mulher. Acredito que cada uma de nós pode construir sua própria vida, livre dos limites impostos pelo gênero. Essa foi a minha forma de resistência. Essa é a história de Simone de Beauvoir, que questionou as fundações da sociedade e o que significa ser mulher. As palavras e ações dessas mulheres mostram que a desigualdade de gênero não é um erro isolado, mas sim um problema estrutural de distribuição desigual de direitos. Mesmo com garantias legais, como a Declaração Universal dos Direitos Humanos e a Constituição Federal, a realidade brasileira ainda está bem longe disso. Em áreas como a ciência, mulheres ocupam apenas 18% dos cargos de coordenação dos programas de pós-graduação stricto sensu nas engenharias da UFRGS. No esporte, o futebol feminino é feito de proibições e resistência. E na saúde, o sofrimento psíquico das mulheres, muitas vezes por conta dessas desigualdades, sempre está sendo mascarado como ansiedade e depressão. O progresso é real, mas a desigualdade de gênero permanece presente de maneira estrutural na nossa sociedade. Exige políticas públicas efetivas, transformações culturais profundas e ações contínuas para a promoção da equidade. Essas histórias são um convite à reflexão sobre os desafios que atingem a vida dessas mulheres todos os dias. A Malala, a Maria da Penha, a Marta e a Simone nos ensinaram que a resistência não é um ato isolado, mas uma semente que cresce a cada gesto e a cada escolha. A luta não acabou. A coragem delas é o espelho onde podemos ver a nossa própria força para desafiar o silêncio e romper as barreiras que ainda persistem.